Sejam bem-vindos, esta é mais uma edição de especial informação, como temos feito durante as últimas semanas. Durante a próxima hora, mais coisa menos coisa, até às 19, iremos assinalar e fazer um balanço daquilo que tem sido o primeiro ano após as eleições autárquicas de 2013, sendo que, desta feita, o destaque irá estar centrado no Concelho de Constância. Recorde-se que no sufrágio em causa saiu vencedora Júlia Amorim, da Coligação Democrática Unitária, que mereceu 45,57% dos votos, marca que permitiu a eleição de 3 membros para o Executivo Camarário. Estes números servem de introdução a esta conversa, entrevista que poderá acompanhar pelas frequências 98 e 92 FM e ainda pelo site radiohertz.pt, onde, para além do áudio, estará também disponível o vídeo e em direto para todo mundo. Senhora Presidente, obrigado pela presença, seja bem-vinda uma vez mais. Vamos então começar com este balanço, este primeiro ano após as eleições autárquicas. Foram mais as dificuldades que encontrou durante estes meses ou o trabalho que foi feito já pode deixar, por assim dizer, a população de Constância satisfeita? Efetivamente o tempo passa mesmo depressa, já lá vai um ano após a nossa tomada de posse, e é assim, enquanto a população está satisfeita, nós fazemos o melhor que podemos e sabemos e de acordo com as condições também que temos, para satisfazer as necessidades das populações. Naturalmente reconheço que não podemos agradar a todos e ainda bem, porque é sinal que cada um tem a sua opinião. De todo modo, eu penso que neste aspecto o balanço é positivo no que diz respeito ao serviço que prestámos à população, muito embora em termos pessoais, se tivéssemos outras condições, creio que podíamos fazer mais, porque a nossa população merece mais, se bem que não nos poupámos a esforços, a nossa equipa e os nossos trabalhadores e todas as instituições com quem trabalhamos. E de facto foi o primeiro ano em que eu estive nestas funções, embora, como os senhores ouvintes sabem, estive alguns anos como vereadora, é diferente, é certo. Depois, por outro lado, também com uma equipa nova, que está pela primeira vez na Câmara Municipal, e portanto há sempre ajustes a fazer, planeamento, formas de adaptação, mas de resto penso que o balanço é positivo. Dormimos menos, mas temos muita energia. Ou seja, as dificuldades que lhe foram surgindo pelo caminho tiraram horas de sono? Não é tantas dificuldades que tiram o sono, é mesmo a falta de tempo a dormir, é um bocadinho mais por aí, mas pronto, haja saúde, que é o que importa. Permita-me começar por essas mesmas dificuldades. Ainda há pouco tempo foi notícia esta contribuição que a Câmara de Constância terá que fazer para o Fundo de Apoio Municipal, um montante na ordem dos 255 mil euros a ser pago por 7 anos. Exatamente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nos próximos 7 anos a Câmara Municipal de Constância vai ter que contribuir para este Fundo de Apoio Municipal com este montante que disse, portanto, cerca de 255 mil euros. É certo que todos os municípios do país, no seu conjunto, vão ter que contribuir para este fundo com o valor de 350 milhões de euros, portanto isto quer dizer que há municípios que vão disponibilizar para este fundo de apoio municipal valores superiores a 1 milhão de euros e portanto naturalmente que na perspectiva do Concelho de Constância, que é um concelho que já por si tem também um orçamento reduzido, este valor é realmente um valor que faz falta para governar. Mas todos contribuem independentemente de serem, passa a expressão, bons sim, ou maus sim, municípios. Exatamente. Portanto, o princípio, se pensarmos bem, o princípio não é o princípio que eu critico.
O princípio é bom, vamos lá ver. Numa situação em que um município, por qualquer razão, isto é, não é bem qualquer razão, por algo inesperado. Eu às vezes dou este exemplo. Por exemplo, uma via judicial que obriga o município a pagar uma indemnização muito avultada e que, portanto, que põe em causa a saúde financeira do município. Para falarmos em saúde financeira, portanto, pôr em causa é quando já não se consegue quase que pagar aos funcionários, portanto, está em causa o pagamento aos trabalhadores, já não se consegue cumprir com as suas obrigações, portanto, fazer os pagamentos aos fornecedores, dificuldades mesmo muito acentuadas. E, portanto, que pode pôr em causa o equilíbrio estrutural da Câmara. Ora, nessas situações, é natural que haja algo que possa fazer face e ajude os municípios. Portanto, não é a questão da solidariedade ou a minha questão relacionada com o estar contra esta forma de trabalhar e deste contributo por todos os municípios, é de facto não o princípio, mas é a altura também em que estamos e também a falta de critérios com que isso é feito, porque assim nós estamos a ser, todos os municípios estão a ser confrontados com muitas dificuldades financeiras por cortes por força do Orçamento de Estado e, portanto, por via daquilo que são as receitas vindas da Administração Central, e depois vemos que nos pedem mais este esforço financeiro para situações que nós vemos perfeitamente que vão ser de imediato aplicado, porque há casos no nosso país de municípios que estão em crise estrutural e que vão recorrer ou a esta figura do Fundo de Apoio Municipal ou a outras figuras não tão exigentes deste ponto de vista, mas que de facto não tiveram uma gestão rigorosa. E, portanto, nós estamos já a ver que este fundo, se calhar quando um dia precisarmos dele, já não existe. Por outro lado, também verificamos que, infelizmente, com os exemplos que no passado recente vimos dos casos do BPN, em que a própria Administração Central e o Estado se tiveram que substituir e no fundo, aplicar dinheiro do Estado nos privados, quer dizer, pensamos que é de facto injusto, é injusta esta medida nesta altura. E portanto... E é uma verba que faz diferença no orçamento? É uma verba que faz diferença. Por exemplo, nós vamos precisar de ampliar um cemitério. E pronto, estamos a falar na ordem dos 100 mil euros. E não é nada de especial. Portanto, vamos lá ver, é uma ampliação. Neste momento, nós estamos a precisar de ampliar o cemitério da Portela, na freguesia de Santa Margarida da Cotada, e é uma obra que se há de realizar no próximo ano. E também é necessário ampliar o cemitério da freguesia de Constância. Ora, portanto, esta verba dava para a primeira fase de ampliação de estes dois cemitérios. Nem sequer estou a falar em grandes devaneios que nós até podíamos imaginar que pudéssemos fazer com este dinheiro e que... mas pronto, é de facto... é difícil governar assim e depois, por outro lado, associado a esta medida, porque isto não é uma medida única, não é? Associado a esta medida, temos vindo ao longo dos anos a sofrer um aumento de despesa por via do aumento do IVA, por exemplo, e dos descontos para a Caixa Geral de Apresentações ou para a Segurança Social devido aos encargos com os nossos trabalhadores. E, portanto, vemos crescer a despesa, vemos diminuir a receita, vemos um conjunto de constrangimentos legais que aprisionam as autarquias e que não lhe dão flexibilidade para governar com mais celeridade e, portanto, tudo isto em conjunto vem causar naturalmente deficiências no que diz respeito à concretização do planeamento que estava programado.
Salta cá para fora, ou pode saltar cá para fora a ideia de que o Governo pretende que os municípios façam omeletes sem ovos. Já conheceu de perto toda esta ligação poder central, poder local, enquanto vereadora, agora enquanto mesmo Presidente de Câmara, sente que há respeito do Governo para com os autarcas? Pronto, em termos institucionais, eu não quero dizer que, e mal era que não houvesse respeito da administração central e dos nossos governantes para com os autarcas, e isso seria muito mau. Respeito há, o que me parece é que não há o reconhecimento pela importância do seu trabalho, porque falar é fácil e, portanto, ouvir-se dizer que os municípios fazem mais com menos, os nossos governantes também o dizem, e, portanto, daí estar em curso vários tipos de descentralizações de competências da administração central para as autarquias, quer em matéria de educação, da ação social, até já se fala na saúde. E, portanto, é por um lado a passagem de competências da administração central para a administração local, com o argumento de que os recursos serão mais rentabilizados e não aumenta a despesa pública. Portanto, dizendo isto, naturalmente que os nossos governantes reconhecem na argumentação o trabalho dos autarcas do nosso país. De todo modo, depois não é isso que nós verificamos, porque as medidas que saem são, de facto, como eu disse, são medidas que, no fundo, não acreditam que os autarcas estão de alma e coração nos projetos para satisfazer os interesses das populações. E vejamos um exemplo que me está a ocorrer agora. Nós próprios, e foi um assunto que tenho estado em mãos estas 2 semanas, que tem a ver com o tarifário da água. Nós temos que reportar, os municípios todos, reportamos, neste caso, quero que tenha a ver com a água de consumo doméstico, o saneamento, portanto, básico, a questão dos lixos, portanto, um conjunto de dados que regularmente temos que reportar para uma entidade reguladora, a ERSAR, e que vem agora, depois deste acompanhamento e das auditorias que faz, mesmo nas próprias câmaras municipais, vem impor alguns tarifários, algumas taxas, não permitindo, inclusivamente, que os municípios até possam, de alguma maneira, ter uma grande margem para ter ou aplicar o tarifário da água, dos resíduos sólidos e do saneamento aos seus municípios. Ou seja, o princípio é o da sustentabilidade, muito bem, eu creio que os municípios têm que pensar que os fundos comunitários irão acabar, que a maioria dos municípios não terá uma taxa de cobertura em termos de área no país coberta com saneamento básico e que ainda precisará, portanto há aqui algumas dificuldades, mas de todo modo temos que pensar que daqui a uns anos vamos ter que repor as condutas da água, as condutas de saneamento, temos custos com estações de tratamento de águas residuais e, portanto, temos imposições legais de natureza ambiental que temos que cumprir e, portanto, temos que, supondo que estamos a trabalhar a 100% neste momento, mas temos que pensar que daqui a alguns anos estes equipamentos vão se deteriorando e que nós vamos ter que os substituir. E, portanto, esta é a filosofia, ou seja, o consumidor ou seja, o nosso município tem que contribuir para a sustentabilidade, quer da água que consome, quer no futuro, quer do tratamento das águas, quer da recolha dos lixos, por exemplo. E, portanto, nesse aspecto, enquanto que os municípios no passado aplicavam o tarifário, no fundo, que entendiam, de acordo com a sua gestão, atualmente há pouca margem de manobra para isso. E, portanto, tudo indica
e muito se fala que alguns dos tarifários da água vão ter que aumentar. E, portanto, isto para dizer que há uma interferência na autonomia do poder local. Isto é um dos exemplos. Pois, inclusivamente, a gestão de pessoal, a contratação de pessoal, são processos altamente burocratizados. Não é que eu não defenda que haja transparência, não é que eu não defenda que os concursos tenham que ser públicos, não é essa a questão. Agora, nós este mandato, por exemplo, tivemos na área financeira, portanto logo na área da contabilidade, que é um setor-chave no município, tivemos uma funcionária que se aposentou. Infelizmente tivemos um funcionário que faleceu e temos uma senhora que está de licença de maternidade. Portanto, foi aqui 3 baixas num setor vital. E, portanto, processos de recrutamento e para substituição de imediato daquelas pessoas podia ser... É verdade, por mobilidade interna, ou seja, outros funcionários que estivessem noutros setores. Agora, o que acontece é que, se calhar numa Câmara maior, e mesmo assim tenho algumas dúvidas, numa Câmara maior é provável que haja vários funcionários a fazer a mesma coisa e que possam combatar. Aqui e na nossa Câmara nós já temos um quadro de pessoal muito reduzido e o que acontece é que as tarefas estão adstritas a um funcionário e normalmente há um que sabe fazer aquelas funções. De todo modo, nesta situação concreta, é uma situação que ainda hoje está a ter consequências e, portanto, abrimos um procedimento concursal que está a decorrer, mas pronto, de facto são questões morosas e que nós não temos aqui grande maleabilidade para as ultrapassar. Pronto, a par destas questões, a lei dos compromissos, portanto, o licenciamento zero, por exemplo, que é uma plataforma e é algo muito importante. Portanto, eu não digo que algumas das leis não sejam importantes, são muito importantes, só que depois o problema é que quem as faz não conhece o terreno e a sua aplicabilidade às vezes não é simples. O licenciamento zero, que é um instrumento legal que prevê que os licenciamentos sejam feitos de indústrias, de comércio, sejam feitos via online, de uma forma muito mais rápida, ou presencial também, mas com uma plataforma informática, só que depois as coisas nem sempre funcionam bem, não é? Por vezes os nossos próprios recursos humanos carecem de adquirir conhecimentos para trabalhar com essas plataformas, não têm que ter formação e, portanto, há um conjunto de constrangimentos que, de facto, eu creio não ser injusta, antes pelo contrário, com os autarcas pós 25 de Abril e que fizeram um trabalho brilhante no seu conjunto para o desenvolvimento do nosso país. Mas hoje, ser autarca hoje não é a mesma coisa que ser há uns anos atrás, porque neste momento aquilo que eu sinto é que e é uma coisa que me custa dizer, todos os que trabalhamos, são todas pessoas de má fé, são todas as pessoas corruptas e, portanto, há que fazer leis para evitar isso, quando não devia de ser assim, não é? Portanto, nós temos regras, o princípio seria gerir bem e, portanto, devíamos ter inspeções, devíamos ter auditorias, naturalmente, como sempre houve, mas não com esta perspectiva de sair-se sistematicamente legislação no sentido de evitar corrupções ou riscos de corrupção. Portanto, isto é uma angústia que faz com que também esta energia que é canalizada para procedimentos burocráticos não seja canalizada para outras atividades que, no fundo, do meu ponto de vista, seriam mais eficazes em termos de trabalho. Senhora Presidente, em termos financeiros, de um ano para o outro, houve uma grande oscilação ou nem por isso? Vou-lhe dizer o seguinte, portanto, a situação financeira da Câmara foi ao longo destes anos e neste momento é uma situação financeira estável. Estável. É. De todo modo, houve investimentos financeiros nos últimos anos que requeriram
eu digo que requerem porque ainda estamos a desenvolver uma obra do anterior Cuidador Comunitário de Apoio, mas que requerem a nossa comparticipação, não é? E, portanto, neste aspecto é necessário, ao fazer, porque sempre tivemos um princípio no passado que foi com as despesas, com a receita corrente, porque nós temos 2 tipos de receitas, pronto, para quem nos está a ouvir entender. Temos 2 tipos de receitas, as receitas correntes, que podem ser usadas pronto, com despesa corrente, como nós lá em casa, pronto, temos os nossos salários e depois gastamos na alimentação, gastamos na eletricidade, no gás, na água, portanto, são despesas correntes. Depois, por outro lado, se nós queremos adquirir um automóvel ou um micro-ondas ou fazer um investimento, já é outro tipo de despesas, são despesas de capital. Ou seja, nós da Administração Central recebemos uma parte de receita que é corrente e outra de capital. A de capital só pode ser utilizada para investimento. Para a aquisição de uma viatura, de uma retroescavadora, por exemplo, para uma obra. As outras são despesas, as despesas correntes são para as despesas correntes. Se nós conseguirmos amealhar da despesa corrente, e bem, podemos aplicá-las em despesas de capital. O inverso não é possível. E acho que isto são atos de gestão, são regras que são corretas, não é? E acho que contribui para haver atos de gestão corretos, para haver controle também na despesa, que é mesmo assim. Ora, também a receita corrente não deve ser inferior à despesa corrente. Portanto, para haver aqui um equilíbrio orçamental. Também são princípios que nós usamos na nossa casa e que são facilmente compreensíveis para haver estabilidade financeira. E, portanto, é isso que se tem passado. Portanto, nos últimos anos, para fazer face a investimentos que foram feitos no Conselho, recorreram-se a 2 fontes de financiamento. Em termos financiamentos, em termos de empréstimos bancários e financiamentos que resultavam, se assim se pode dizer, grosso modo, do nosso pé de meia. Ora, como nos últimos anos, e portanto, só que um parênteses, nós passámos do ano de 2014 para 2015 com um saldo positivo, que para nós é um valor elevado de 300 mil euros, mas o certo é que como as despesas têm vindo a aumentar muito, este pé de meia vai se diluindo, naturalmente, não é? Portanto, neste momento, o que é que acontece? E respondendo concretamente à sua questão, nós estamos para o próximo ano, vamos enfrentar aqui uma dificuldade grande, que tem a ver com o seguinte: vamos ter que concluir o Centro Escolar de Montalvo, que é uma obra de 1.200.000 euros, participada pelo anterior Fundo Comunitário, e que nós, do nosso orçamento da Câmara, vamos ter que pôr cerca de 250 mil euros, mais alguma verba relacionada com acessibilidade. Portanto, do nosso orçamento temos que ter 600 mil euros. Bom, se nós dissermos que a despesa corrente aumentou imenso por via daquilo que eu disse, do aumento do IVA, do aumento das despesas para a Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações e portanto, com o gás, por exemplo, com o funcionamento de outros equipamentos que, entretanto, foram sendo construídos, como 2 centros escolares, como piscina municipal, pavilhão desportivo. Nós podemos ver que o próximo ano não vai ser um ano fácil, porque vamos ter este grande investimento e com uma disponibilidade financeira que nós vamos ter que suportar. Vai haver alguma área que vai ficar então a perder? É assim, eu não sei se eu aqui não falaria em perder ou em ganhar. É assim, se me perguntarem, e se houver munícipes do Conselho de Constância que me estejam a ouvir, como eu espero, o que provavelmente estarão a pensar, os que são de uma freguesia onde vai ser agora feito este investimento, é que, pronto, o investimento vai ser feito na freguesia de Montalvo.
Os municípios da freguesia de Santa Margarida, onde, por exemplo, o primeiro centro escolar foi construído, onde já foi feito o Parque Ambiental de Santa Margarida e o borboletário, portanto, no último mandato, que foram criadas urbanizações. Portanto, estarão a pensar, olha, este ano, portanto, para o próximo ano, 2015 e provavelmente o de 2016, a Câmara vai ficar, de alguma maneira, hipotecada financeiramente só para a freguesia de Montalvo. Ora, o que é que alguma coisa deixa de ser feito? Eu penso que não vai haver coisas que deixem de ser feitas. Vamos lá ver. O que nós pretendemos para o próximo ano, em termos do nosso plano de atividades, é muito simples. E este ano ainda o conseguimos fazer. Eu digo ainda porque, se isto continuar neste ritmo, pode acontecer no Conselho de Constância aquilo que já acontece noutros conselhos, que é encerrarem piscinas, pavilhões e por aí fora. Portanto, o que nós este ano conseguimos fazer, com uma gestão muito apertada, foi manter os nossos equipamentos a funcionar, portanto, a piscina municipal, o pavilhão desportivo, e com elevadas taxas de utilização. Conseguimos, naturalmente, manter a funcionar os novos centros escolares, porque, parecendo que não, têm consumos de eletricidade muito maiores, consumos de gás, muito mais despesas associadas, mas naturalmente que há muito melhores condições para os alunos aprenderem e para os professores ensinarem. E, portanto, temos conseguido manter tudo aquilo que vínhamos feito até aqui. O apoio ao movimento associativo não diminuiu, antes pelo contrário. Estou a lembrar-me, por exemplo, do apoio que este mandato ainda conseguimos dar financeiro, o apoio financeiro para o lar de Santa Margarida da Cotada, portanto, em Santa Margarida da Cotada, e, portanto, vamos ter que reduzir, de facto, algumas despesas, mas vamos procurar que essas despesas sejam mais ao nível do consumo de eletricidade. Portanto, aquilo que já se viu em algumas povoações vai acontecer no nosso concelho, que tem a ver com a iluminação pública. A iluminação pública é um gasto imenso em eletricidade, daí que também se fala muito nas questões de eficiência energética, que é um eixo prioritário para o próximo quadro comunitário de apoio. Portanto, estamos já a preparar candidaturas neste sentido, mas pedir a compreensão, naturalmente, mas em alguns arruamentos que não sejam por razões de segurança, não tenham moradores, provavelmente, e o que vai acontecer é um candeeiro sim, um candeeiro não apagado, quer dizer, e portanto isto são situações que me parece que não têm um impacto tão direto na vida dos nossos municípios. De todo modo, é verdade, infelizmente temos que reconhecer isto. Há necessidades básicas da população que nós não podemos de todo descurar, que é termos uma água de excelente qualidade, que há uma ruptura e a qualquer hora da noite termos funcionários que vão reparar essa ruptura para que no outro dia de manhã, sempre que possível, as pessoas acordem e tenham água nas suas torneiras, que haja uma recolha de lixo, portanto, consentânea com as nossas necessidades, que o concelho esteja limpo, tenha uma boa imagem, quer para quem vive, quer para quem nos visita, que haja boas condições nas escolas, bons apoios para as crianças, e também algo que nós este ano aumentámos, que tem a ver com a ação social escolar. Portanto, este ano, e aí foi um custo acrescido, mas teve que ser, os alunos do pré-escolar até aqui não eram beneficiados com a ação social escolar e passaram a ser este ano, e para o ano vão continuar a ser. Portanto, quando diz que teve que ser, foi mesmo uma necessidade? É mesmo uma necessidade. Destes tempos é mesmo uma necessidade, porque assim, hoje é muito fácil dizer-nos assim, então, mas para quê 3 centros escolares no Concelho de Constância? 3 freguesias, um centro escolar em cada freguesia. Hoje é fácil dizer isso. Só que quem depois está na gestão também tem que decidir. E se nós recordarmos que em 2004 começámos a fazer as cartas educativas, que eram um instrumento de planeamento obrigatório para depois
ser possível candidatarmos a apoios comunitários para os centros escolares. Porque os centros escolares surgiram de uma ideia a nível nacional, de termos escolas de excelência. E, portanto, a nossa Carta Educativa foi aprovada em 2006 com 3 centros escolares, um em cada freguesia. E, portanto, hoje, em 2014, depois de todos termos interiorizado que, de facto, o país tem um déficit brutal, que há muito pouco dinheiro, que as famílias também têm menos dinheiro, nós teríamos hoje aqui, eu digo hoje aqui porque foi este ano, dizer a quem nos escuta que as candidaturas para os diferentes centros escolares estavam feitas, esta última do Centro Escolar de Montal, que é o último, porque foi onde foi mais difícil arranjar terreno para construir o centro escolar, foi submetida há 3 anos e teve 2 anos à espera de aprovação. Nós tivemos a aprovação desta candidatura em março deste ano. Portanto, das duas uma, ou deixávamos perder e não fazíamos este investimento no centro escolar, e portanto aqueles 500 mil euros que eu digo que vamos investir num centro escolar deixávamo-lo cair, mas não tínhamos depois apoios, porque é provável, ainda está tudo muito indefinido, mas é provável que existam apoios para construção de escolas. Não quero acreditar que fossem dar apoio a Constância, quando Constância deixou cair uma candidatura. E, portanto, nós em março aprovaram-nos a candidatura. Essa candidatura ainda teve que ter visto no Tribunal de Contas e, portanto, nós estamos agora a iniciar a obra. Portanto, isto é um contrarrelógio. Agora, eu pergunto o seguinte. Nós temos um parque escolar na freguesia de Montalvo, com uma das escolas onde o jardim de infância funciona, é a escola é do início do século, é das mais antigas do concelho, e temos 2 escolas de planos centenários e, portanto, afastadas entre elas. Portanto, as crianças neste momento têm que se deslocar todas para uma das escolas para fazerem a sua refeição. Portanto, eu pergunto o seguinte: o que é que fariam se era continuar com esta obra, sabendo que 500 mil euros não iam dar para fazer uma obra ainda que mais reduzida, mas com as condições que o Ministério de Educação exige e que os pais também exigem, naturalmente, e que é justo que haja condições semelhantes e oportunidades semelhantes para todos os alunos num território que é o nosso concelho. Portanto, esta foi a opção e portanto, vamos avançar, estamos a avançar com ela. Portanto, tudo isto para dizer que, de facto, governar com um planeamento destes é difícil, porque há instrumentos de planeamento que depois, a meio do campeonato, alteram-se as regras do jogo. É um pouco isto. É como, por exemplo, o nosso PDM, que esteve agora em discussão pública, desde 2000, lembro-me que foi em 2000 que houve... foi em 2000, foi realizada numa reunião de Câmara, foi deliberado começar a primeira alteração ao PDM e, portanto, isto demorou 14 anos, quer dizer, não foi para a Câmara de Constância, está parado, o que aconteceu connosco, que acontece com os outros, mas pronto, é assim que nós temos de trabalhar. Quando eu digo é o que temos, quem me ouvir falar também pode pensar que, pronto, a situação da Câmara é uma situação muito difícil, complicada. Eu não diria isso, eu diria que nós não conseguimos corresponder àquilo que são as nossas ambições em termos daquilo que deve ser o poder local, a intervenção do poder local na vida das populações. E, portanto... Mas mesmo assim, pronto, um pouco em paralelo àquilo que nos está a dizer, temos então uma Câmara com este investimento forte na área de educação, também falou nessa parte da ação social, e vemos notícias recentes que dão conta de que Constância está situada entre os concelhos com melhor poder de compra. Isto passa-se na prática mesmo com a maior parte dos cidadãos? Eu não vou negar que continuam a chegar à Câmara muitos jovens, muitas mulheres, muitos homens à procura de emprego. Há muitas... Eu penso e continuo a achar que o impacto no nosso concelho foi mais tarde.
De todo modo, não é dos conselhos que estão piores. Se calhar por defeito meu, pessoal, por querermos sempre ir mais longe, isto não nos satisfaz, não é? Agora, é verdade que eu não disse, mas vou dizer agora, porque me ocorreu, é verdade que este ano se instalaram mais 3 fábricas na zona industrial, não é? Que isto é bom, não é? Depois, a própria zona industrial deu resposta desde a sua construção a trabalho e a mão de obra que tem sustentado as famílias do nosso concelho, e não é só de Montalvo, nem de Constância, também de Santa Margarida e também dos concelhos limítrofes, não é? E, portanto, o balanço, eu digo que é francamente positivo, e a questão que me coloca também é... também já agora faço fez-me lembrar algumas afirmações de famílias que vão viver para Constância e que não são de lá. Muitas vezes, e situações que me lembro há menos tempo, é, por exemplo, em reuniões, nas reuniões de arranque do ano letivo, temos um princípio que, portanto, há as reuniões com os pais, com os professores, da apresentação. Antes da reunião de trabalho propriamente dita, todos os responsáveis, portanto, os presidentes, assim se pode dizer, quer do agrupamento, a diretora do agrupamento, quer o presidente da Câmara, os presidentes de junta, os presidentes das associações que têm parcerias com o agrupamento, estão presentes e pronto, dão umas palavrinhas aos pais e aos meninos e, portanto, no sentido de dizer que estamos ali a iniciar um novo ano letivo e que estamos todos juntos a trabalhar. E, naturalmente, que nessas reuniões, por vezes, pronto, há pais que questionam esta ou aquela decisão, esta ou aquela condição, ou porque há, por exemplo, estou-me a lembrar... ainda não foi possível colocar uma cobertura que faz a ligação entre o Centro Escolar de Constância e a escola básica e secundária, portanto é uma extensão que não chega a 40 metros talvez, e portanto vai ser feita este ano letivo, mas quando está a chover os meninos, portanto, têm aquele espaço em que não têm uma cobertura. Portanto, alguns pais falam nisso, pronto, e eu não critico isso, é algo que falta, não é? Mas quando há aqueles que têm assim uma posição até mais reivindicativa e exacerbada, por vezes há pais que estão a residir há pouco tempo no nosso concelho, ou pais de crianças que trouxeram as crianças para as nossas escolas e comparam com esses conceitos. E comparando, nós aí caímos em nós e percebemos que estamos pronto, um pouco à frente da maioria de alguns concelhos e que procuramos ter aqui também em termos porque o nosso concelho não é todo central, por exemplo a freguesia de Santa Margarida tem aldeias dispersas, não é? E, portanto, há sempre essa tendência de não dar muito valor àquilo que é nosso. É verdade, e eu se calhar agora estou a fazer a mesma coisa porque estou-me a queixar e a lamentar, mas de facto não posso deixar de o fazer, porque de facto ainda falta fazer tanta coisa e vemos-nos assim um bocadinho com as mãos atadas sem poder fazer mais, e com outro desgosto também, que tem a ver com o seguinte, é que de facto vem aí um novo quadro comunitário e nós naturalmente estamos a preparar candidaturas. Este quadro comunitário é um quadro comunitário diferente em termos de objetivos e em termos de metas, mas também em termos de candidaturas, porque pressupõe, do meu ponto de vista bem, que haja uma articulação entre os vários territórios, mas tenho algum receio de podermos, de não conseguirmos candidatarmos a alguns programas por falta de capacidade financeira da própria Câmara Municipal. Mas isso um dia de cada vez. Mas ainda assim isto são de alguma maneira desabafos que eu estou a partilhar, porque de facto as famílias também têm as mesmas dificuldades e não vão desanimar por causa disto. E portanto é esta energia positiva que eu também quero passar e que passo,
e que passo para quem vem ter connosco e muitas vezes em situações muito, muito difíceis e que nós temos o Gabinete de Ação Social que apoia, muitas vezes nem é a solução financeira no imediato que resolve. A Câmara também não tem muito expediente no sentido de poder logo apoiar financeiramente, mas o facto de abrir portas, abrir caminhos, fazer uma ligação com a Segurança Social, por exemplo, com as instituições particulares de solidariedade social que existem no Conselho, portanto, tudo isto articulado, acho que isso nesse aspecto temos um trabalho muito bem firmado e consolidado, que nos dá assim alguma perspectiva de conseguirmos aguentar esta crise com alguma capacidade nos próximos anos, não é? E também temos que ver que temos que pensar sempre que as coisas vão melhorar e que cada um de nós também deve fazer por isso. Eu não queria deixar passar o facto de ter aqui dito que recentemente a zona industrial teve esse reforço, entre aspas, de 3 empresas. Isto numa região onde infelizmente não é notícia dominante a chegada de investimentos aos nossos concelhos. Como é que se explica esta aposta recente de 3 entidades? Olha, felizmente que no nosso PDM e para quem nos ouve, o Plano Diretor Municipal é um instrumento de planeamento em que naturalmente há decisões políticas, mas que são muito poucas. Portanto, há delimitações legais da Reserva Ecológica Nacional, da Reserva Agrícola Nacional, outros instrumentos legais e portanto deixam-nos aqui alguma margem, pouca margem. De todo modo, conseguimos ver e conseguimos convencer quem de direito que era importante expandir a nossa zona industrial e, portanto, no nosso PDM, isto é uma boa notícia, passou e, portanto, na discussão pública, se chegou à discussão pública, portanto, vai com certeza ser aprovado na fase final, uma área de expansão da zona industrial, portanto, sinal que aquilo que está feito está consolidado e que a perspectiva, de facto, é aumentar. Neste caso concreto da atual zona industrial, que no fundo podemos dizer comparativamente com a Caima, com a Tupperware, é uma área industrial jovem, mas que posso dizer que algumas empresas efetivamente com esta, devido a esta crise económica ou por outras razões, por exemplo, foram à insolvência, e o certo é que outros investidores foram, no fundo, negociar, provavelmente com preços mais baixos, mas é o contexto atual, e conseguiram instalar-se em pavilhões que já estavam feitos, e portanto, ou com arrendamentos, ou com compras, e portanto nós acabamos por saber disto, porque há que passar pela Câmara, a alteração de usos, e portanto isso são 3 casos concretos que eu refiro. Chegou à Câmara há cerca de 2 semanas a intenção de uma empresa que está sediada na zona industrial, o interesse em adquirir mais 2 lotes. Portanto, as coisas mexem, não é? A zona industrial é uma zona industrial que eu creio que é apetitosa porque está muito próximo da A23, independentemente das portagens, mas tem boas acessibilidades. 1 metro quadrado são 2 euros, e portanto é de facto apetecida. Este também tem sido um esforço nosso que é não nos centrarmos apenas no investimento público. E acho que a Câmara não pode fazer tudo naturalmente, mas aquilo que puder fazer para abrir portas para que haja investimento privado e que se criem postos de trabalho e mais riqueza, portanto, tudo isso pode a Câmara não ter verbas para fazer investimento, mas se houver do privado, excelente. O que interessa é que o nosso Conselho e os concelhos que nos rodeiam e, no fundo, a nossa região, o nosso país cresçam e evoluam, porque temos todos a ganhar.
A ideia com que ficamos depois desta conversa, aliás, o Conselho de Constância já tinha por hábito dar essas boas indicações para o exterior, mas quem não vive em Constância fica com a ideia que estamos perante um concelho com futuro, e onde há muitas pessoas então a querer residir precisamente em Constância. É bom viver em Constância. É mesmo. Passa publicidade. Não, passa publicidade, não. É porque uma família que se queira viver em Constância, pronto, um casal jovem, vamos supor. Pronto, existe oferta de habitação. Mais cara, porque são, pronto, vivendas, alguns apartamentos mais caros na parte mais, portanto, da vila, na zona de expansão da vila. Nas outras duas freguesias consegue-se habitação com preços acessíveis. E depois há um conceito de economia doméstica que está tudo à porta. No fundo é um pouco isto, porque é assim, uma família que, por exemplo, jovem, tenha uma casa, tenha um filho, portanto tem creche, depois tem o ensino pré-escolar, tem até, portanto, ao 4º ano, até ao primeiro ciclo, se tiver trabalho, sabe que tem escola de qualidade, e quando eu digo escola de qualidade são em termos de infraestruturas e em termos de projeto educativo. Portanto, já nem sequer vou falar no caso, pronto, portanto, em termos das disciplinas que nós sabemos que são as disciplinas que estão curriculares, mas que têm uma oferta educativa adicional, e depois tem uma componente de apoio à família que eu acho que é muito atrativa e que tem funcionado muito bem, que é uma resposta que não é cara, comparativamente com algumas instituições, porque resulta de parcerias entre a escola, a Câmara e uma instituição de particularidade social, e, portanto, com qualidade. Os pais sabem que podem deixar as crianças a partir das 8 da manhã, excepcionalmente a partir das 7h30, para os pais, por exemplo, que trabalham por turnos, estou a pensar, mas entre as 8 e as 6h30 da tarde, sabem que têm os filhos em segurança e com custos mais baixos. Saem dali, se quiserem ter uma oferta de natação, têm logo ali a piscina municipal, ou se quiserem patinagem, têm o pavilhão desportivo. Se quiserem futebol, por exemplo, eu não falei no futebol, mas este ano a colocação do sintético. Colocámos um sintético, e posso também falar nisso se ainda tiver um bocadinho de tempo, mas têm o inglês e, portanto, apesar de tudo, eu penso que os pais, os encarregados de educação, nesta altura, são pais, os pais são muito, no geral, são pais interessados, são pais que, eu fico muito contente com isso, porque prescindem muitas vezes de um bem material para apostar na educação dos seus filhos, ou porque acham que eles precisam de saber inglês o mais cedo possível, ou porque acham que eles têm que ir à música. Portanto, temos a escola de música e, portanto, tem ali um conjunto de equipamentos e de ofertas que fazem com que as famílias tenham respostas sociais. Depois, por outro lado, é verdade que não temos uma grande superfície, não temos mas temos temos o supermercado, temos as nossas lojas que ainda são lojas, familiares, e, portanto, eu acho que também que esta área menos urbana, acho que também é apetecida, e para quem gosta, há segurança. Portanto, há oferta cultural, e depois não estamos muito longe de outros centros. Por exemplo, não tem mal, do meu ponto de vista, vir ao Virgínia, por exemplo, ou vir aqui a ver um espetáculo. Pronto, porque é que não? Portanto, nesta lógica, penso que é um concelho atrativo e que é bom viver, visitar Constância. Portanto, acho que Constância está no mapa. E já agora, se me permite, posso falar um bocadinho do Muito Sintético. Muito bem, claro que sim. O Sintético foi uma obra muito polémica e, de facto, quem é que se lembrava de gastar dinheiro em futebol, não é? De todo modo, era algo que, portanto, nós temos uma associação em Montalvo, a Casa do Povo de Montalvo, que tinha uma escola de futebol.
portanto, escalões de formação somente. E portanto, pronto, em terra batida. E era uma aspiração há muito tempo, quer da Câmara Municipal, quer da própria Casa do Povo, que era dotar aquele equipamento de condições melhores para se jogar. Nunca tivemos efetivamente hipótese de nos candidatarmos a um campo de futebol sintético, e inclusivamente a única hipótese que tivemos, Câmara Municipal, porque eram as câmaras municipais quando houve aquela implementação da ideia de um campo sintético por concelho, infelizmente aquele terreno não estava ainda na posse da Casa do Povo de Montalvo, portanto tinha sido cedida há muitos anos, mas estavam num processo administrativo, mas não estava na posse, e portanto por via disso não foi possível, portanto ainda apresentámos candidatura, mas não foi possível ser aprovada, e é compreensível. Posto isto, claro que as crianças jogavam, e portanto no mandato anterior foi feita a infraestruturação para o relevado, e portanto faltava colocar o sintético, e fizemos esse investimento com uma condição, que era sensibilizar os pais e os dirigentes associativos para que tinha que haver uma resposta grande, e portanto é assim, tem que haver utilização. Tem que haver, quer dizer, e é muito gratificante saber que num concelho que tem 4.000 habitantes, nós temos neste momento 83 jovens a praticar futebol nos escalões, e portanto conseguiu criar-se um escalão de iniciados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os jovens nos infantis, portanto depois tinham que sair para fora do concelho, e portanto conseguiu-se... Continuam. E portanto houve uma maior adesão, é verdade. A filosofia... pronto, porque aqui também tem que haver algumas regras. Não é futebol, formação, não. É formação das crianças e dos jovens por via do futebol, porque efetivamente até eu própria tive que me render que os miúdos gostam de jogar futebol. E portanto, se eles gostam de jogar futebol e não é preciso grandes motivações para fazerem atividade física, então que seja através do futebol, que com bons técnicos que os acompanham, possam também ser no futuro melhor, ter uma educação em termos pessoais, uma formação melhor, que os ajude em termos da sua vida futura a serem bons homens e boas mulheres, porque também temos meninas a jogar futebol. E depois o mais curioso de tudo isto é que há uma grande adesão das crianças da freguesia de Santa Margarida da Cotada, por exemplo. Alguns dos técnicos são de Santa Margarida da Cotada, e, portanto, todos eles sem serem remunerados. Portanto, só gente voluntária. E, portanto, se calhar só assim é que faz sentido. E portanto, isto dá-me algum gozo, quer dizer, porque é assim, tivemos de tomar uma decisão logo no início do mandato, gastamos ou não gastamos, gastámos 100.000 euros, é certo. Falta melhorar os balneários, falta melhorar as acessibilidades. Pronto, vamos, quando não sei, mas sabemos, temos a consciência que faz falta. Precisámos de aumentar o espaço, por exemplo, o espaço dos balneários, e uma arrecadação teve que ser aumentada. Não é possível construir. Houve uma empresa da nossa zona industrial que nos doou, chama-se Casa de Abrigo, mas pronto, no fundo um contentor, e portanto foi ontem à reunião de Câmara aceitarmos a doação dessa instalação, e portanto pronto, não é o melhor, mas é aquilo que temos. Provisoriamente é o que dá. Fizemos também, e eu acho que também para dar aqui um reforço positivo a quem nos está a ouvir, muito se fala que o movimento associativo está em crise, que já não era como antigamente. Eu não tenho nada dessa opinião. Eu acho que os tempos mudam e que nós também nos temos que ir adaptando. E no sábado passado fizemos uma reunião com todas as associações do nosso concelho, e o certo, até inclusivamente para lhes fazer, para em conjunto delinear, sabermos quais são as suas necessidades para o próximo triênio, quer em termos de investimento, quer em termos de despesa corrente para as suas atividades, e também para numa partilha. Portanto, quer as instituições todas não olharem só para o seu umbigo e saberem
que cada uma tem uma importância no seu território, mas também pode ter no território do outro, e, portanto, haver aqui, porque tem que haver sempre, quando os recursos são poucos, tem que haver prioridades. E, portanto, estarmos aqui todos unidos na definição dessas mesmas prioridades. Portanto, aquilo que nós verificamos é que num concelho tão pequeno como o nosso, nós conseguimos, e eu dizia-lhes, alguns lamentavam, diziam, mas vocês reparem, estão aqui uma ou duas pessoas de cada associação, mas cada associação tem que ter corpos sociais, no mínimo tem 12. Mesmo para concluir. Mesmo para concluir. E, portanto, aquilo que eu deixo para terminar é que, apesar das dificuldades, temos gente com energia no Conselho para dar a volta por cima. Nós vamos fazer esse esforço e contamos com todos para conseguirmos levar esta missão a bom porto, e o bom porto é de facto que o poder local se mantenha como foi criado logo a seguir ao 25 de Abril. É esse o meu maior desejo. Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, continuação de bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigado. E assim finalizamos mais este especial Informação. Voltamos na próxima segunda-feira.